Boa noite, Atlético Mineiro e Palmeiras vencem e abrem vantagem na ponta da Série A. Nesse momento, Flamengo e Grêmio empatam de 0-0. Na Série B, Coritiba, Goiás e Botafogo também caminham firmes para a classificação para voltarem à primeira divisão no ano que vem. Definidas as semifinais da Copa do Brasil. Esta semana começam as semifinais da Copa Libertadores. E caso você ainda esteja em dúvida, Vasco e Cruzeiro terminou empatado 1-1. O No Mundo da Bola está entrando no ar. Participam conosco no programa de hoje o Rodrigo Campos, ele que é comentarista e locutor aqui da EBC. Conosco também o comentarista titular do programa, Márcio Guedes. Você já está vendo aí no vídeo wall o Luiz Ademar, direto de São Paulo, ele que é integrante da equipe de esportes aqui da EBC. E estamos tentando o contato com o ex-goleiro do Atlético Mineiro e do Flamengo, o Renato Vale. E a partir de hoje, você já deve ter reparado aqui, olha ele aqui, ó, é o Felipe Oliver, é o nosso intérprete de Libras. A partir de hoje, o No Mundo da Bola terá essa conexão também com a comunidade surda do Brasil. São mais de 9 milhões de surdos que, a partir de agora, terão a oportunidade de nos ver. O Felipe Oliver está aqui neste que é o Setembro Azul, o mês que celebramos, vou ver direitinho aqui a expressão, é o mês da visibilidade da comunidade surda. Vocês todos são muito bem-vindos. Vamos lembrar então a pesquisa de hoje. Depois de muita polêmica, a rodada deste fim de semana da Série A do Brasileirão foi toda ela disputada sem público, apesar de algumas prefeituras já terem liberado a presença do torcedor. A pesquisa do No Mundo da Bola de hoje é essa, ó. Quem deve decidir pela volta do público aos estádios? As autoridades sanitárias, a CBF, a Justiça Desportiva ou os clubes? facebook.com/TV Brasil, nosso WhatsApp é o 21 97148 9270. Eu começo então convocando quem não está aqui no estúdio neste momento, é o André Luiz Mendes, direto de Brasília. Boa noite, André. Boa noite para você, meu caro Bocage. Um abraço para os amigos do No Mundo da Bola da nossa querida TV Brasil. Olha, nem eu, acho que nem você, nem o telespectador, nem a CBF, nem os clubes, nem a Justiça podem discutir qualquer problema em que as autoridades sanitárias têm que tomar providência. Ela tem estatística, ela tem os números, ela tem o número de vacinados, primeira dose, segunda dose, comportamento do público, as praças esportivas, e está muito fácil de resolver isso. É muito simples. As autoridades sanitárias cuidam de liberar ou não o público nos jogos. A CBF cuida de marcar os jogos. Os clubes cuidam de jogar. E a Justiça cuida de fiscalizar. Então, ou seja, cada um joga na sua. Agora, ninguém pode falar mais alto nesse momento do que as autoridades sanitárias. Cabe única e exclusivamente a elas resolver todo esse problema. Se cada um fizer a sua parte direitinho, vai tudo funcionar da melhor maneira possível, sendo melhor para a saúde do povo brasileiro e também para a saúde do torcedor. Deixo um abraço forte para você e para os amigos ligados nesse No Mundo da Bola da TV Brasil. Valeu, André. Obrigado. A Maria Antônia, do Rio de Janeiro, diz que são os clubes, o Leonardo de Iturama, Minas Gerais, as autoridades sanitárias. O Denir de Florianópolis também, as autoridades sanitárias. Mesma resposta do Rogério de São Paulo, do Flávio de Nova Iguaçu, do Arnaldo de Salvador e Márcio Guedes, o Fred de Florânia, diz que também é das autoridades sanitárias. Boa noite. É pegadinha esse Florânia aí, não? Não, é Florânia, é o nome da cidade dele. Perto de Florianópolis? Não sei, eu estou te perguntando onde fica. Mano. Eu vou chutar, não vou chutar, Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. O Rodrigo Campos riu, onde ficaria Florânia? Não, eu ri do jeito do Márcio tentar contornar a sinuca. Fica em Minas, né? Fica em Minas. E o Luiz Ademar vota em? Rio Grande do Norte. Ele pesquisou. É. O Luiz Ademar, olha a cara dele. Ou então ele foi na minha, Rio Grande. Não, o Márcio falou Rio Grande do Sul. Eu peguei e chutei Rio Grande do Norte. Então tá bom, parabéns. Ponto pro Luiz Ademar. Boa noite, Márcio Guedes. Boa noite.
a pesquisa, você quer saber? Claro. É porque eu sou sempre o último, mudou hoje. Não, mudou hoje. Você Exatamente, porque você sempre fala, eu só respondo depois, hoje eu resolvi mudar. Eu sempre tenho a colaboração muito rica dos convidados, Mas hoje não dos meus tem. colegas. Hoje eu vou dar... Hoje ele colaborou, acertou o Rio Grande do Norte. Minha contribuição hoje vai ser muito pequena, vai ser pobre, porque eu acho essa resposta tão óbvia. Tem que ser as autoridades sanitárias. O problema, meu caro Boccagi, meu caro amigo telespectador, é que no Brasil todo mundo é metido a cientista e saber mais do que os outros. Tem jornalista que quer saber mais do que médico e, enfim, há uma confusão de capacitações. Agora, há interesses políticos e econômicos no meio também, que envolvendo aí clubes, dirigentes que influenciam autoridades sanitárias, todo mundo exerce um poder político e econômico. Então, no final, fica uma grande babel. Agora, uma resposta pura, uma resposta legal, no mundo ideal, claro que são as autoridades sanitárias, para saber em cada cidade qual o ponto melhor para você começar a colocar jeito nos estádios. Agora, é evidente que cada lugar também é diferente um do outro, o que traz um complicador. Tem que haver uma certa sensibilidade para que certos clubes de capitais que não estão tão bem não sejam prejudicados esportivamente. Muito bem, então. Antônio José de Souza Domingos aqui no Facebook, obrigado. Aldo Estim de Blumenau, Santa Catarina. José Carlos Brache está falando que está sem som, mas acho que já foi corrigido, tá? Deve ser aí na sua casa. Dá uma olhada aí. A Iveli Cássia da Silva Santos, obrigado pela participação. Ronaldo Souza, valeu, gente, obrigado a todos. A Monique Moretti, que é apresentadora aqui da TV Brasil, participa também da pesquisa. Boa noite, Monique. Olá, boa noite a todos. Olha a polêmica. Eu acredito que as autoridades sanitárias têm competência para isso e é o que tem sido feito através dos comitês científicos das prefeituras. Há exemplo da Prefeitura do Rio, que liberou a partir do dia 21 de setembro público de 50% nos estádios. Claro, todo mundo cumprindo ali os protocolos sanitários, né? Então, depois dessa data, os clubes não vão mais precisar pedir autorização ao município para a realização de jogos com presença de torcedores. A Prefeitura diz que fez aí um balanço positivo do evento teste, né, a partida entre Flamengo e Grêmio. Embora a gente tenha observado ali alguns pontos de aglomeração, a Prefeitura diz que o saldo é positivo, que todo mundo cumpriu as regras. Minha opinião, acho que é cedo, ainda não é o momento, todo cuidado é pouco, mas as prefeituras têm essa autonomia. Então cabe ao torcedor que vai aos estádios cumprir todos os protocolos sanitários e a torcida é uma só. Que essa pandemia passe logo, que a Covid vá embora e aí a gente vai poder se divertir com segurança. Um beijo para vocês. Tchau, tchau. Valeu, obrigado, Monique. O Wilson de Macururé, na Bahia, autoridades sanitárias. A Cecília de Iguaí, na Bahia, diz que a responsabilidade é da CBF. O Cláudio de Belfort Roxo, Rio de Janeiro, e a Rejane também votam na autoridade sanitária. O Marinho de Nova Iguaçu, sou tricolor carioca, minha opinião, quem deve decidir são as autoridades sanitárias, mesmo voto do Alzemir de Santarém, no Pará. Valdir Luiz, boa noite, o que você acha? Boa noite, Boccagi. As autoridades sanitárias e a CBF, em conjunto, é que tem que tomar essa decisão. Os clubes não podem tomar de maneira aleatória, porque aí uns clubes serão beneficiados e outros prejudicados. A CBF tem que se reunir e tomar uma decisão. Eu acho que não deveria ter público até o final do campeonato em nenhuma das sedes do futebol brasileiro, apenas em 2022, porque se houver público vai beneficiar um e prejudicar outros. Então, na minha opinião, público somente em 2022. Tá certo, Boccagi? Abraço. Obrigado, Valdir. O Francisco de Açu, no Rio Grande do Norte, o Ramon de São João do Meriti, o Maguila de Mogi Guaçu, São Paulo, todos votam nas autoridades sanitárias. O Alex de São Paulo diz que são os clubes e o resto vive errando. Rodrigo Campos, boa noite. Boa noite, Boccagi, aos amigos ligados aí no Mundo da Bola. Olha, eu acho o seguinte, quem escolhe o técnico é o presidente, quem escolhe o time é o técnico, quem dá condições de segurança a um estádio, se aquela torcida vai brigar, é a polícia militar. Quantidade de pessoas, corpo de bombeiros. E no meio de uma pandemia, ninguém mais do que autoridades sanitárias para decidir se pode ou não ter a presença do público. Eu acho que isso tem que ser muito respeitado e ninguém, nenhum dirigente de clube, nenhum técnico, nenhum jornalista esportivo tem condições de dizer se pode ou não voltar. E sim, autoridades sanitárias. Muito bem, mesmo voto do Luiz de Natal, no Rio Grande do Norte, do Leco em Cochichola, na Paraíba, e do Thalisson em Icatu, Maranhão. Boa noite, Mário Silva, e para você? Boa noite, Boccagi.
Uma pesquisa interessante. Eu acho que quem tem que decidir a situação de público ou não nos estados, a autoridade sanitária. A responsabilidade é da autoridade sanitária. E depois passa pelo crivo, prefeitura, governo do estado, a CBF para organizar, a montagem dos protocolos, tudo isso. Mas a decisão tem que ser da autoridade sanitária. Detalhe, com a total colaboração de quem vai ao estádio. O distanciamento, a máscara, tudo isso. A questão de você se preocupar com o próximo. Isso é fundamental. Não adianta liberar com todos os protocolos e no estádio agrupar. Mas quem decide, quem disse pode ter ou se não pode ter, na minha opinião, autoridade sanitária. O nome está dizendo, está ligado ao fato, certo? Um abraço. Ô, Caio, você me permite só uma... Claro. O Mário Silva está certíssimo quando ele fala que a colaboração do torcedor é fundamental, mas isso é uma utopia. Em nenhum lugar do mundo, nem em lugares ditos civilizados como França, como Inglaterra, como Espanha, os torcedores vão, eles se aglomeram, eles gritam gol, todo mundo se abraça, porque o futebol leva para essa paixão. Então, você pedir distanciamento e pedir afastamento e uso de máscara o tempo todo não funciona. Vitor Gustavo Dávila, ou Dávila, deve ser Dávila, diz que é a CBF. O Araújo Costa, de Bacabal, no Maranhão, também aqui participando. O Aldro Estim também, mais uma vez, mandando mensagem aqui. Meu amigo Luiz Ademar, boa noite. E para você? Boa noite, Boccaccio, boa noite a todos. Olha, eu penso o seguinte, quem tem que decidir isso daí são os clubes. E por quê? É óbvio, se você vai fazer uma reunião dos clubes para voltar ou não o público, todos vão ter que ter um atestado ali sanitário nas mãos. E aí que você vai... Por que eu acho que são os clubes? Você vai mostrar a união ou não. Por exemplo, aqui em São Paulo, os clubes têm da autoridade sanitária falando o seguinte, só em novembro. Aí os clubes têm que falar, gente, é certo eu jogar no Rio, jogar em Minas, que já estão liberados, ou em algum outro lugar, e em São Paulo eu jogar sem público. Nós não somos unidos? Nós não queremos montar uma liga? Cadê a nossa união? O meu atestado é só novembro. Por isso que eu entendo que tem que ser os clubes, até para mostrar se eles são unidos ou não, se eles vão conseguir montar uma liga ou não, ou se não tem união nenhuma. Então eu voto nos clubes. Muito bem, está aí o voto do Ademar nos clubes. E para a gente encerrar essa rodada aqui, André Marques, boa noite. Boa noite, Boccaccio. Na minha opinião, os clubes, acho que eles devem decidir, mas por maioria de votos, numa reunião entre eles, na CBF e depois das autoridades sanitárias terem liberado. Porque não adianta nada se as autoridades sanitárias não permitirem os clubes quererem torcida. O que vale para um tem que valer para todos. Não adianta um ser beneficiado. Não pode ter torcida só no jogo do Flamengo, aí do Atlético não, do Corinthians tem, enfim. Eu acho que tem que ser igual para todo mundo. Mas os clubes, por maioria de votos, na minha opinião, deveriam decidir. Um abraço, Boccaccio. Bom, Márcio, você vê que, além das autoridades, muita gente vota nos clubes também. Mas por uma via um pouco transversa, na verdade, os clubes dependem da palavra das autoridades sanitárias. Quer dizer, eles estão... A última palavra, de acordo com cada caso, seria dos clubes. Agora, querer união dos clubes, bom senso dos clubes é um absurdo total. Então, para você, deveria ter público hoje no Maracanã? Sim, poderia. Se bem que tem que ter uma regra. Porque no Rio foi liberado. Começa uma regra, tem que valer para todo mundo, entendeu? Acho que na Série B, por exemplo, a partir da próxima rodada, 21ª, não é isso? Não, 25ª. Quinta. Quinta. Então hoje, essa rodada do jogo do Vasco, o jogo que o já Vasco teria ganho o jogo, já foi permitido porque abriu uma rodada com certa antecipação. Tudo bem aí. Embora eu continue considerando que há um desequilíbrio esportivo para os clubes que no primeiro turno jogaram de portões vazios, portões fechados. Torcida ganha jogo? Não, não ganha. Então não mesmo. faz diferença jogar com ou jogar sem. Não, mas é diferente. Ajuda a ganhar. Ajuda a ganhar. Ela não é a torcida decisiva que vai decidir se o time ajuda, vai ganhar ou não, mas ela ajuda. Claro. Ela atrapalha o adversário. Mas muitas vezes o mandante diz que a torcida também atrapalha quando ele vai mal. Para clube ruim, time ruim atrapalha. Fica pois nervoso. Então... Para o time ruim a bola atrapalha, a lua, o Flamengo, sol, a grama. Para o Flamengo, que é um bom time, bons jogadores, é claro que melhora ainda mais.
Eu acho injusto quem jogou, por exemplo, no primeiro turno contra o Flamengo sem torcida. Porque o Flamengo, qualquer um. Não, porque a gente fala do Flamengo que tem o melhor time e a maior torcida. E é o que mais briga para ter público o tempo todo. Então eu acho muito injusto você receber na sua casa o Flamengo sem poder botar ninguém, chegar no Maracanã e receber o Maracanã lotado para jogar contra o Flamengo. Só que no primeiro turno o Flamengo também jogou sem torcida e vai jogar no segundo com torcida, O que Rodrigo. é errado, o que é errado. Eu dei o exemplo do Flamengo, mas serve para todos. No esporte, a condição básica é a igualdade. Então hoje o Vasco não deveria ter recebido torcida. Nem hoje, nem amanhã, nem depois da manhã, nem o outro quando o Vasco for jogar lá, porque é desigual. Então é até o final do ano é sem torcedor. Por mim seria, a opinião do Valdir Luiz para mim é perfeita. É injusto. No primeiro turno jogou 100, no segundo turno com. Não é o esporte, a gente pega pela igualdade. Então, Quando isso não existe. Vou levar para São Paulo, Ademar. E aí, como é que os clubes vivem? Tem sem aspecto público? econômico, claro. O aspecto econômico. Então, Boccagi, Sem mas assim, público. vamos lá. Faltam 2 meses aí, nós estamos quase na metade de setembro para outubro. Foi 2 meses e pouquinho para acabar o campeonato. Se os clubes se viraram até agora, eu acho que até pelo princípio de igualdade, eu concordo com todos, eu faria isso, sabe? Porque eu acho que não é justo. Eu dou um exemplo para vocês, jogar o Corinthians, quem já esteve aqui em Itaquera, jogar o Corinthians com a sua torcida lá, ou o Palmeiras também na sua arena, que são estádios mais próximos, e jogar sem. A desigualdade é enorme. Aí o time que enfrentou o Corinthians, por exemplo, enfrentou sem torcida e vai jogar com o Corinthians com a casa cheia, eu acho que não é o princípio da igualdade, fere. Muito bem, então a pesquisa vai ficando por aqui no primeiro bloco. Quem deve decidir pela volta do público aos estádios, as autoridades sanitárias, a CBF ou a Justiça Desportiva ou os clubes, facebook.com/TV Brasil e o nosso WhatsApp é o 21 971489270.